Muito bom dia para todos. Espero que vocês estejam bem, tenham tido uma boa semana. Deixa eu ajeitar meu cabelinho. Sempre tem que ajeitar o cabelinho. Eu só ajeito o cabelinho quando eu vejo minha câmera aqui, senão eu não vejo nada, não faço nada. Estou com um bigodinho também, olha só. Que legal ver vocês, cara. Bom dia, Carol. Que bonita que tu tá hoje. Bom dia, Pablo. Que bonito que tu tá hoje, cara. Vocês estão muito bonitos. Estão iluminados. Também. Espero que vocês estejam todos bem. Ó, já estão me mandando ali, ó. Bom dia só pro lado azul. Eu não falo é nada. Eu não falo é nada. Mas muito bom dia para todos vocês. A Marina ali, cara. Ah, que saudade de ver a Marina, velho. Que saudade. Que legal. Que bom que vocês estão aí. Deixa eu abrir meus slides aqui que eu não peguei ainda. Cadê? Fiquei parecido com o Pablito. Plata ou plomo. Aqui. Pior é que eu ainda tô de barba. Só que daí eu deixei ela bem ralinha assim e deixei só o bigodão. Bigodão. Deixa eu abrir aqui meus slidezinhos, daí a gente já começa a aulinha, gente. Espero que vocês estejam muito bem. Felizes. Porque vocês sabem, né? Sextou. Sextou, gurizada. Tá. Vamos compartilhar a telinha aqui. Seguinte, na semana passada a gente estava vendo bastante redação, que daí eu até me atentei mais na redação para tirar algumas dúvidas de vocês também, para a gente conversar um pouquinho mais a fundo sobre a redação. Deixa eu só tirar uma foto dessa minha tela aqui, que a minha tela tá estragada, gente. Opa. Depois eu mostro para vocês como é que tá a minha tela. O que acontece? No ano passado, eu sofri um acidente de carro. Eu estava no carona. E aí foi bem pesado, assim. Tomei um monte de pão na cabeça. E o meu notebook tava no porta-malas do carro. E aí o carro, que era um sedã, virou um hatch, assim. Tipo, amassou completamente. E o meu notebook estava nesse porta-mala e eu achei assim, ah, tá, já era. Não tem mais notebook. E aí quando deu, né, pegaram pra mim a minha mochila no porta-malas, me entregaram, daí eu peguei meu notebook, ele tava, tipo, não tava quebrado no meio, assim. Mas ele tava, tipo, bizarro, tá bizarro. Só que meu pai trabalha em computação, né? Meu pai trabalha em computadores, analista de sistemas há 833 anos. E aí ele pegou meu computador e disse, né, isso aqui eu resolvo. Eu pensei, cara, como é que tu vai resolver isso aqui? Daí ele resolveu mesmo. Daí meu computador tá aqui, tá funcionando. Não tá tão bom quanto antes. Mas o problema é que daí na tela, às vezes, fica uns riscos, uns negócios horríveis, assim. Aí por isso que eu tirei uma fotinho. Vocês não enxergam, mas eu vou mandar pra ele pra ver se ele resolve isso pra mim também. Então tá. Dito tudo isso, então, começamos a aula conversando um pouquinho. A gente vai. Daí, na semana passada, eu estava falando sobre a redação, a gente se atentou mais à redação, conversou bem sobre isso. E aí, hoje eu vou dar um pouquinho mais de atenção, por óbvio, para a gramática, tá? Porque o que acontece? A gente estava entrando numa parte nova do nosso estudo, que é a parte da morfologia. O bicho está começando a pegar. Basicamente é isso, tá? Porque se até agora a gente estava vendo fonologia, eu estava tentando trazer para vocês algumas lógicas, articulações e etc. Agora na morfologia a gente vai estudar a palavra em si. Então é uma coisa muito mais, não vou dizer fixada, assim, mas talvez mais fácil de enxergar. A gente vai meio que montando quebra-cabeças para ver como é que as palavras de língua portuguesa são formadas, por que que elas têm essa cara, o que que precisa para uma palavra de língua portuguesa ser uma palavra de língua portuguesa. É muito legal isso, porque, por exemplo, se tu quiser inventar uma palavra, tipo, eu quero inventar uma palavra, tu vai seguir um padrão. Mesmo que seja de forma empírica, mesmo que esse padrão esteja só dentro da tua cabeça, assim, que tu não consiga, não que tu vá desenhar esse padrão para chegar na palavra perfeita, mas tipo, tu vai ter uma raiz, aí tu vai colocar talvez um prefixo, talvez tu coloque um afixo, um sufixo. Então, tipo, tem coisas na tua cabeça que vão meio que montando esse quebra-cabeça que é meio automático, assim.
Então, a ideia da morfologia é a gente começar a entender mais a fundo o que são essas partes. Basicamente isso. Então, a gente está tematizando aqui a palavra em si, tá? Por isso, então, que daí no estudo da palavra aqui, a gente estava começando pela estruturação. Mostrei para vocês que a gente ia conversar um pouquinho sobre a estrutura. E nessa conversa sobre estrutura, eu te mostrei a raiz. Beleza? Te mostrei a raiz. O que acontece? Vou só colocar aqui a definição para a gente relembrar e eu poder ir adiante. A raiz, eu te falei que é a base de significação da palavra. Base de significação da palavra. A partir dessa base, eu consigo formar outras palavras que remetam ao mesmo significado. Então, aqui eu formo famílias de palavras, formo as palavras cognatas, tudo a partir da raiz. E essa parte aqui é a única que é obrigatória. Obrigatória. Não tem como fugir. Pessoal, só preciso de 30 segundos, desculpe. Puxa vida. Aí, pronto. Então a raiz é a única parte que é obrigatória da palavra. Então, qual foi o exercício que a gente tinha feito ali? Eu tinha feito com pedra ou terra, ou os dois. Uma coisa nesse nível, assim. E aí eu te mostrei a raiz, ou radical, que é regular, o irregular e o defectivo. Então, isso aqui eu não vou ficar repetindo para a gente poder ir adiante. Isso aqui que daí ficou faltando. Falar sobre as outras partes. Então, aqui eu dou atenção para o estudo da desinência. Eu só preciso que vocês me refresquem a memória numa coisinha, tá? A desinência eu só mostrei para vocês, mas eu não dei nenhum exemplo, nada muito a fundo, né? Isso. Tá, perfeito, muito obrigado. É só porque eu queria lembrar exatamente o que eu tinha falado da desinência, assim. Porque eu lembro que estava aqui, eu só não lembrava o que eu tinha falado. Mas a ideia, então, assim, ó, é que a desinência, ela é uma terminação da palavra, terminação, com informações. E aí, ao te dizer isso, eu preciso que tu dê muita atenção para as informações que são dadas por essa terminação. Então a gente vai dar foco nessas informações. Essa desinência, ela é uma terminação que a gente vai acrescentar ou a nomes ou a verbos. Nomes aqui a gente vai encarar substantivos, adjetivos, pronomes, essas coisas, tá? Então aqui eu vou colocar desinência nominal e vou colocar a desinência verbal. Que tipo de informação que se tem em cada uma delas? E aí a minha anotação terminou nessa parte, né? A nominal é quando a gente vai falar de gênero e de número. E a verbal é quando a gente vai falar de tempo, modo, pessoa e número. Pronto. Então aqui, até aqui é onde vocês tinham a anotação. A partir de agora a gente tem que discutir um pouquinho sobre essas terminações e sobre o peso que tem essas informações, tá? Por que isso? Porque com certeza vocês já devem ter ouvido falar que a língua portuguesa é a mais difícil de todas, né? Porque o que acontece? Tem gente que fala, não, mais difícil é o mandarim. Porque o mandarim, dependendo da entonação que tu dá, tu tem uma palavra completamente diferente da outra. Gente, mas o português é assim também. O português também, a forma como tu vai entender as coisas, a palavra é a mesma, mas a forma como tu vai entender as coisas, dependendo da entonação, vira uma frase completamente distinta. E isso a gente conversou quando eu estava falando para você sobre o acento prosódico. Então, tu vai ter, às vezes, uma frase que, dependendo de o tipo de entonação que tu dá para cada termo, para cada parte, para cada sílaba dessa frase, tu tem 4, 5 frases diferentes. Então, essa questão de entonação acontece em diversas outras línguas também. O que se fala sobre a língua portuguesa, dela ser a língua mais difícil do mundo, não é nem relacionado ao vocabulário. Porque se a gente for olhar para o vocabulário de língua portuguesa, se vocês forem considerar o VOLP, tá, que é o vocabulário ortográfico de língua portuguesa, nós temos cerca de 600 mil palavras registradas. O português tem cerca de
600 mil palavras registradas. O inglês tem mais de 1 milhão. Então, se tu for olhar quantidade de palavras, pô, o inglês é muito mais recheado, é quase o dobro das palavras que a gente tem em português. A questão aqui é que o português se torna difícil por causa da quantidade de concordâncias que a gente tem que fazer na construção frasal. E essas concordâncias são todas fruto da desinência. Então, esse bagulho que nós vamos ver agora é o que faz o português ser dificílimo para outras pessoas aprenderem. É o que faz o português ser considerado a língua mais difícil do mundo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que, por exemplo, assim, tá? Quadro de exemplos aqui. Exemplo. Quadro de exemplos. O que eu quero te mostrar? Que, por exemplo, eu posso ter uma palavra como menino. Aí eu quero descobrir qual é o radical, qual é a raiz de menino. O que eu faço? Crio outras palavras que remetam ao mesmo significado. Então eu tenho menininho. Opa, menininho. Eu tenho meninada. Eu tenho menina. Eu tenho meninas. Eu tenho meninice. E aí eu vou criando várias palavras que remetam ao mesmo significado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar a parte que se repete em todas elas. E a parte irredutível. Tipo assim, eu reduzi o máximo possível e a partir daqui eu tenho repetição em todas. Então, por exemplo, menin aqui, eu coloco só um O. Menin aqui, eu coloco um inho. Menin aqui, eu coloco ada. Menin aqui, eu coloco a. Menin aqui, eu coloco as. Então, o radical de menino é menin. Por que é menin? Porque isso aqui é o máximo que eu consigo reduzir. Se eu reduzisse mais do que isso, se eu colocasse meni, isso aqui não remete a menino. Se eu colocasse men, isso aqui não remete a menino obrigatoriamente. Entendeu? Então, isso aqui não me ajudaria. Mas isso aqui me ajuda. Então, isso aqui é o meu radical. É um radical regular, dá pra ver que ele repete sempre. Ele segue um padrão. Beleza? Então tá. Então a gente chegou a esse raciocínio. A palavra, a base dela de significação é essa aqui. Menino. A partir desse menino, aqui ó, encontramos a raiz. A partir desse menino, agora eu vou procurar uma terminação relacionada ao substantivo que me dê algumas informações. Que informações são essas? Informações de gênero e informações de número. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Singular e plural. Então, ao tratar esse menino aqui, eu quero tratar no masculino, eu coloco O. Se eu quero tratar no feminino, eu coloco A. Se eu quero tratar ele no singular, deixo assim. Se eu quero tratar ele no plural, coloco um S. Perceberam? Então, o que eu estou construindo aqui nessa palavra? Eu estou colocando aqui a raiz. Eu estou colocando aqui uma desinência de gênero. E eu estou colocando aqui uma desinência de número. Então, essas são as partes composicionais dessa palavra. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer, tá, senhor, mas isso aí não é tão difícil assim. Eu sei. Para ti não é. Para mim também não é. Para nós não tem que ser. Entendeu? Só que ao mesmo tempo eu preciso te lembrar que isso aqui está relacionado com questões de concursos públicos gerais, em que vão te perguntar, por exemplo, assim, se substituíssemos a palavra menino pela palavra meninas, quantas outras palavras deveriam ser modificadas para fins de concordância no período? Cara, é relacionado com isso aqui. Entendeu? É tu olhar, por exemplo, que eu tenho um substantivo. Isso aqui é um substantivo. E para trabalhar com o substantivo, eu tenho algumas classes que vão conversar com isso aqui. Que classes são essas? Por exemplo, o artigo. Se eu tenho a palavra menino, o artigo é o. Se eu tenho a palavra meninos, o artigo é os. Se eu tenho menina, o artigo é a. Se eu tenho meninas, o artigo é as. Aí eu tenho um adjetivo. Aí eu tenho menino, é bonito.
Se eu tenho meninos, é bonitos. Se eu tenho menina, é bonita. Se eu tenho meninas, é bonitas. Então eu vou alterando esse final para que os termos relacionados se conversem. Percebe? Então o que eu tô querendo te mostrar aqui? Que para ti, isso não é difícil. Para mim, isso não é difícil. Mas para uma pessoa que não é de língua nativa do português, ela tem que se ligar que, porra, eu vou pegar aqui essa palavra e aí eu vou trocar só o final. E aí tem uma palavra que conversa com essa. E eu vou botar só no final o negócio. Aí tem um outro que conversa com esse aqui, que eu vou botar só no final. Cara, é horrível de fazer. Horrível. Daí tu vai ver um alemão falando português, o cara, ô menina bonito, sabe? Tipo, não consegue fazer essa mudança com a velocidade que a gente faz. E vou dizer mais. Nós, falantes de língua portuguesa, não estamos respeitando concordâncias. Porque daí eu vou dizer assim, bah, meu, é os guri. Não vai sair os guris, é os guri. Bah, isso aqui é 10 pila. 10 pila. Vocês estão entendendo? Então, essa concordância, por mais que seja natural pra gente, a gente olhar e dizer assim, ah, não, é tranquilo, a gente não faz. E se a gente não faz, imagina alguém que vem de fora aprender português e ter essa obrigação de fazer isso aqui. É tenebroso. E aí tu vai olhar, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Tu vai olhar, por exemplo, no inglês, tá? Tu pega, por exemplo, menino. Aí tu tem boy. Aí bonito para boy seria handsome, mas aqui eu vou botar um pretty, que também não é proibido, só é menos usual. E aí esse artigo eu vou colocar the pretty boy. Acabou. Aí eu quero trocar menino por menina. É outra palavra. Girl. The pretty girl. Isso aqui permaneceu, isso aqui permaneceu, troquei só a palavra. Então, o que faz, por exemplo, o inglês ser a língua universal? Não é a quantidade de palavras, porque o inglês tem muito mais palavras. Mas, primeiro, questões obviamente imperialistas, que daí se tu tem a força que os Estados Unidos têm, obviamente ele vai comandar as ações globais, então vai ser a língua universal. Mas tem também uma questão de simplificação sistemática. O inglês tem um sistema de construção muito mais simples do que o português. Muito mais simples do que o português. Percebe? Então, se eu tenho, por exemplo, um The Pretty Boy. Ah, não quero falar de boy, eu quero falar de girl. The Pretty Girl. Tipo, tu mantém. Agora, no português, se eu tenho menino, eu tenho o menino bonito. Troquei menino por menina. A menina bonita. E aí eu vou ter que ver todos os termos que conversam com a palavra menina para trocar todos eles quando aparecer. Então, esse sistema é o que vai complicando a naturalidade com que a gente vai tratando a língua. Entende? Então, isso aqui é a desinência. Trata de concordância especificamente, principalmente quando a gente está falando aqui de desinência nominal, tá? Sempre lembrem quem é que conversa também. Eu pedi para vocês anotarem na semana passada as 10 classes, daí eu fiz uma divisão, né? Coloquei 5 primeiro, depois mais uma, que é o verbo, e depois mais 4 no final. Essas 5 primeiras são as classes que se conversam. Então, o substantivo sempre conversa com o artigo, com o adjetivo, com o numeral e com o pronome. Não vou escrever de novo, vocês já escreveram semana passada. O substantivo conversa com o artigo, com o adjetivo, com o pronome e com o numeral, tá? Só que tem uma coisa, tem mais um agravante nessa soma toda aqui. Palavras com desinência representam 5% da língua portuguesa. Vou falar de novo, tá? Olha o agravante. Esse sistema que eu mostrei para vocês, de menino, meninas, menina, bonito, bonita, bonitas, isso aqui representa 5% da língua portuguesa. 95% das palavras de língua portuguesa não tem desinência.
Não tem desinência. Por exemplo, mesa. Por exemplo, estojo. Por exemplo, caneta. Como assim caneta? Vou botar aqui caneta. Professor, como assim? Tá, vamos pegar o radical de caneta? Vamos. Radical de caneta, tá? Daí eu tenho caneta, tenho canetinha, aí eu tenho canetaço. O que que você repete de todas elas? Caneta, caneta. Então, numa palavra como caneta, caneta é o radical. Tá, professor, então isso aqui é o radical, beleza, então aqui, radical, raiz. Tá, e aí tem esse A no final. Tu olha para esse A no final e tu pensa o seguinte, tá? Acompanha o raciocínio, para de anotar tudo e presta atenção no raciocínio. A palavra caneta termina em A. Aí, aí eu te pergunto, a palavra caneta é masculina ou ela é feminina? Aí tu vai olhar para mim e vai dizer, é feminina. Aí eu vou te perguntar por quê. Tu vai dizer, porque termina em A. E eu vou dizer, não, não é porque termina em A. Ela é uma palavra feminina. Beleza? Ela é uma palavra feminina. Mas ela não é feminina por terminar em A. Por quê? Porque nós não temos esse A como uma desinência de gênero. E por que não? Por que que esse A não é uma desinência de gênero? Porque ele não está distinguindo masculino e feminino. Porque eu não tenho caneto e caneta. Vocês estão entendendo? Eu não tenho a palavra caneto para masculino e caneta para feminino. Não faz essa distinção. Então esse A que está aqui não está me dando nenhuma informação de gênero. E por não estar me dando nenhuma informação de gênero, não é desinência. Pegaram ali no chat e já botaram a barbada, tá? No privado. Por que que caneta é uma palavra feminina? Por causa do determinante. Por causa do artigo. Por causa do pronome. Essa caneta. A caneta. Vocês estão entendendo? Vou falar de novo. Vou falar de novo. Eu tenho uma palavra com caneta. Ela é terminada em A. O fato dela terminar em A é o que diz que ela é uma palavra feminina? Não. E por que não? Porque eu não tenho a diferença caneta, caneto. Se eu não tenho essa diferença, significa que aquilo ali não está me dando informação de gênero. Já vou te dizer o que que é, tá? Só preciso que tu entenda primeiro esse raciocínio. Como eu não tenho essa distinção, não é desinência. Como é o caso, por exemplo, de gato e gata. Ó. Gato, gata. O O é masculino. O A é feminino. Então isso daqui é desinência, isso aqui é desinência. Menino, menina. Isso aqui é desinência, isso aqui é desinência. Por quê? Porque ele está me dando informação de gênero. Só que numa palavra como caneta, eu não tenho caneta e caneto. É só caneta. Então esse A não está me informando gênero. Ele não está fazendo nenhuma distinção desse tipo. Quem que me dá a informação de gênero? O artigo. O determinante. Por eu utilizar a caneta, isso faz com que caneta seja feminino. Vocês entenderam? E aí, a gente chega, por exemplo, e pega assim, ó. Tá, ele não tem desinência de gênero, mas ele pode ter desinência de número, como foi perguntado no privado também?
De número pode. Porque daí eu posso ter canetas. Sacaram? Então, numa palavra como canetas, ó, canetas. O que que está construindo essa palavra? Deixa eu mudar a cor. Eu tenho um canet, que é a raiz. Eu tenho um A, que eu já vou te dizer o que que é. E eu tenho um S, que é uma desinência de número. Professor, como que isso pode cair na prova? Considere as seguintes afirmações. Na palavra canetas da linha 5, nós possuímos uma desinência de gênero e uma desinência de número. Não. É só uma de número. Aquele A que está ali não é desinência de gênero. Não tem gênero. E aí tem ali a observação da Marina, que é fantástica. Até porque tem palavras que terminam em A que são masculinas. Por quê? Por causa do artigo. Assim como, por exemplo, ó, eu posso ter uma palavra como pirata. Que eu tenho pirata macho e pirata fêmea. E aí eu vou ter o pirata e a pirata. Quem vai decidir isso? O determinante. Esse A que tá aqui não é desinência de gênero. Não é desinência de gênero. Mesma coisa, tribo. Termina em O. É masculino ou é feminino? Feminino. A tribo. Esse O que tá ali não é masculino. E isso... Desculpem. É horrível fazer isso, não faço, tá? Mas eu preciso limpar rápido pra continuar falando. Desculpe. Isso faz vocês perceberem, por exemplo, que existem algumas pessoas que gostam de fazer simplificações do tipo assim, ó. Terminou com A é masculino, terminou com A é feminino. Não, 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 não. Depende da palavra, entendeu? Mas que merda. Deu. Depende da palavra. Tem palavras que vão ter essa noção de desinência, que vai ser a terminação da palavra que vai dizer se é masculino ou se é feminino. Só que 95% das palavras do português não são assim. Vocês entenderam isso? 95% das palavras não são assim. Por causa desses 5%, que daí o português complica a vida. Complica a vida, tá? E isso, por exemplo, nos traz algumas discussões contemporâneas. Por exemplo, porque... Deixa eu botar aqui. Porque, por exemplo, nós temos Pablo Vittar. É o Pablo ou é a Pablo? A Pablo. Por quê? Porque ele decidiu o que é. Ela decidiu o que é, no caso. Né? Porque ela decidiu o que é. Tá, mas como assim? Daí pode mudar o português e fazer o que quiser? Não, olha só. Só não tá considerando esse O como desinência. Em vez, daí o que que acontece, tá? Algumas pessoas meio que criticavam, assim, dizendo, tá, mas aí podia ter colocado Pabla. Mudar pra A. Cara, sobrenomes próprios não existe nenhum tipo de regramento, entendeu? Se eu quiser, eu posso me chamar de Revers. Entendeu? Tipo, sei lá, não tem regramento sobre nomes próprios. Dentro disso, eu sei que existe Eduardo e Eduarda, Paulo e Paula, Luiz e Luísa. Eu sei que existe isso. Mas a questão do nome próprio, ele te dá muito mais liberdades para tu criar coisas, entendeu? Então, tipo, não é todo mundo que se chama Eduardo. Tem gente que vai se chamar Eduarders, entendeu? E, tipo, tanto faz, tu registra o que tu quiser. Isso significa te dizer que, tipo, o nome Pablo, a gente tá acostumado a associar com homens e beleza. Beleza, eu entendo. Só que a questão é, por causa dessa liberdade, se tu quiser ter uma mulher que se chame Pablo, é só tu não considerar esse O aqui como uma desinência de gênero, por causa dessa liberdade. E aí, quem é que vai definir o gênero? Determinante.
por isso que daí isso legitima a Pablo se chamar a Pablo. Entendeu? E eu sei que tem uma questão política envolvida, tá? Só tô tentando usar aqui, eu não tem nenhum tipo de julgamento nisso que eu tô falando, nem pro positivo nem pro negativo. Só tô dizendo que as coisas são mais legítimas do que parecem, assim. Porque daí pessoas que não conhecem língua portuguesa adoram cagar regras sobre língua portuguesa. Entendeu? Então, tipo assim, é uma tentativa também de municiar vocês para participar de discussões desse tipo. Claro, é uma coisa muito rasa, assim, né? O que a gente tá conversando agora é bem mais profundo. Mas é só para vocês perceberem que às vezes as pessoas falam um monte de coisa assim, elas não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. Sabe? Tipo, tem muito mais coisa pessoal envolvida do que realmente científica, sabe? Então, atenção para isso. Outra coisa, como é que era do... A do... Ah, outra coisa contemporânea tá acontecendo. Que em vez de tu botar menino ou menina, tu botar um X no lugar. Ou tu botar um arroba no lugar. Esse aqui, ó, só para vocês entenderem o que tá acontecendo. É uma tentativa ideológica de fazer um apagamento da descendência de gênero, né? Por quê? Porque existem pessoas que são homens e... Desculpa. Tem pessoas que nasceram homens, mas se identificam como mulher. Tem gente que nasceu mulher e se identifica como homem. Tem gente que nasceu e não se identifica com nada. As pessoas são diferentes, tá? E aqui eu até vou expressar para vocês uma insuficiência, entre aspas, da minha parte. Tem muitas coisas que eu não entendo, assim, sabe? Que eu não sei como é que funciona. Mas o fato de eu não entender não significa que não exista. E isso eu acho que serve pra vida. Tipo, o fato de eu não entender uma coisa não significa que essa coisa não exista, entendeu? Então, tipo, sei lá, é que às vezes a gente quer viver num mundo em que a verdade que a gente tem é a verdade do mundo e já era, sabe? Tipo, cara, sei lá, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que essa situação dessas pessoas existe. E é legítima. Mas aí vou entrar pro fato científico, tá? Muita atenção. Isso aqui, esses apagamentos de descendência de gênero, palha, tá? Mas por que é ruim? Isso não tem a ver com não querer que essas pessoas sejam respeitadas, entendeu? É isso que às vezes a gente tem que separar. Porque às vezes a pessoa ou faz porque é muito afim, ou não faz porque odeia. Não, cara, olha só. Vamos separar as coisas. As pessoas são diferentes. Tem gente que não se sente da mesma forma que tu se sente, e tu tem que começar a, pelo menos, respeitar isso. Não sei se tu vai entender, não sei se tu vai gostar, isso aí não me interessa, mas a gente tem que entender, no mínimo, que as coisas que a gente sabe de mundo não refletem literalmente como o mundo é para todos. Então, por exemplo, esse negócio de uma pessoa nascer e não se identificar com nenhum gênero, para mim, é uma coisa muito estranha, entendeu? E aí eu tô expondo para vocês uma limitação da minha parte. Mas o fato de eu achar estranho não significa que isso não exista. Não significa que seja um absurdo. Só significa que eu não entendo. Aí cabe a mim querer entender, ou se isso não faz diferença pra minha vida, sei lá, entendeu? Tipo, aí isso vai depender da situação que tu vive, das pessoas que tu vive, etc. Estou querendo dizer que não é porque tu não entende de uma coisa que essa coisa não exista. Simples assim, tá? Então, quando eu estou dizendo que tem pessoas que não se identificam com tal gênero e nananana, isso é um fato de mundo e isso deve ser respeitado. Ponto final. Partindo para a questão linguística. Colocar esse X, colocar esse arroba na descendência de gênero é ruim por alguns motivos. Primeiro, impossibilita a leitura. Segundo, impossibilita a leitura de pessoas que até que utilizam aquela questão de leitor virtual de pessoas cegas, tá? Ah, mas daí tem outro recurso, professor, que é o Menine. Ok, aí não impossibilita a leitura. Mas ao mesmo tempo continua sendo ruim. Por quê? Porque eu não estou só focado nessa parte da leitura. Continua sendo ruim, porque aqui a gente vai trabalhar com essa questão de tu tentar fazer um apagamento de gênero
de palavras, só que todas as palavras de língua portuguesa ou são masculinas ou são femininas. E isso não reflete, isso não tem a ver com órgão sexual. Isso não tem a ver com órgão reprodutor. Usando uma palavra mais bonita. Tipo, meninos e meninas, tipo, pizza, mesa, pirata, caneta, estojo. Cara, literalmente todas as palavras de língua portuguesa possuem um gênero. Não tem gênero neutro. Todas vão ter gênero. E isso não precisa ser necessariamente relacionado com órgão reprodutor. Vocês estão entendendo? Então, quando tu faz esse apagamento aqui, tá tentando fazer uma alteração de língua portuguesa e é aí que vem o meu argumento principal. O português, ele reflete... A português não, tá? A língua em si, ela reflete a sociedade em que tu vive. Se a sociedade que tu vive, ela é uma sociedade mais aberta, isso naturalmente vai se expandindo para a língua. Mas não adianta tu querer mudar a língua para mudar a sociedade. Isso não funciona. Isso morre rápido. Então, um movimento como esse aqui é um movimento que morre rápido. E que causa uma insatisfação nos usuários da língua, porque daí começa a fazer um divisor de águas. Então, tudo que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá? Não existe nada científico que coloque isso como um recurso aceitável. Nem na história linguística, nem na contemporaneidade linguística. Se tu quer continuar utilizando isso, beleza. Mas tu tem que entender que tu tá criando uma bolha muito específica. É uma bolha muito específica. Ah, professor, mas se todo mundo usar, daí vai expandir. Eu sei, mas isso não vai acontecer. Porque daí é uma imposição de língua para tentar fazer uma mudança social. E, na verdade, primeiro a gente faz a mudança social para que depois isso reflita na língua. O caminho é inverso. Tá? Isso não sou eu falando. Isso é eu te falando sobre ciência. Mas, daí que eu tô só querendo colocar a questão seguinte. Eu entendo a intencionalidade disso. Então eu não luto contra. Vocês estão entendendo? Eu não luto contra. Eu entendo a intencionalidade disso. Eu entendo a visibilidade que isso quer dar para uma determinada coisa. Só sou obrigado a te dizer que linguisticamente isso é ruim. E outra, se tu quer abranger todo mundo, tu vai usar meninos e meninas. Tá, professor, mas olha só. Ao utilizar meninos, por exemplo, isso já não abraça o masculino e o feminino? Sim. Então, isso tem uma coisa, tá? Que eu quero que vocês entendam. Ao colocar, tipo, bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Com quem eu estou falando? Com todo mundo. Com homens e com mulheres. Tá, mas e por que eu faço concordância no masculino? Aí a gente pode tentar voltar historicamente, falar que as mulheres nunca tiveram voz e que daí, na verdade, a gente tá falando com o masculino para tentar abranger todo mundo, porque o masculino é o que importa. Sei lá, entendeu? Tipo, a gente pode tentar trazer uma razão histórica para isso. Mas a verdade é que isso já funciona dessa forma. Ah, professor, mas então a gente quer mudar isso aí, porque isso aí só reflete o patriarcado e nananã. Entendo, beleza. Então, em vez de dizer alunos, alunos e alunas. Isso aqui já deixa uma marcação também. E aí tu fica à vontade para fazer. O que eu tô querendo mostrar para ti, tá? Que a língua portuguesa já te oferece recursos inclusivos. A língua portuguesa... Desculpem esse monte de pigarro, tá, gente? Sei lá, minha garganta tá ruim. A língua portuguesa ela já te oferece vários recursos inclusivos. Então eu não quero que ninguém pense que dê para utilizar a língua para sustentar algum tipo de preconceito que a pessoa tem. Entendeu? Se tu é preconceituoso, se tu é uma pessoa machista, por favor, não utilize a língua para reforçar o teu machismo. Não use a língua para dizer assim, ah, olha só, alunos, vamos usar o masculino, por quê? Porque o homem importa muito mais. Não, cara, vai a merda. Entendeu? Vai a merda. Não usa isso como argumento. Tá? Não sustenta o teu machismo em cima disso. Não sustenta o teu preconceito em cima disso. Tô querendo mostrar para vocês os diversos recursos para que vocês consigam utilizar aquilo que vocês queiram utilizar. Entendeu? Porque aqui, na aula de gramática, muitas vezes a gente parece que tá procurando por
por um regramento do que eu tenho que fazer sempre, professor, o que eu tenho que fazer sempre. E o que eu tô te mostrando é recursos. Eu tô te abrindo umas cartas, assim, aí dizendo, ó, qual carta tu quer usar. Porque tu pode usar o Bom Dia Alunos, tu pode usar o Bom Dia Alunos e Alunas, ou tu pode usar o Bom Dia Alunix. Se tu vai usar esse Alunix, tu tem que entender que tu tá criando uma bolha específica, mas beleza, tu usa porque tu quer usar, e aí é contigo. Eu não vou ficar te julgando, entendeu? Se tu usar o Bom Dia Alunos e Alunas, é porque tu tá tentando marcar mais inclusão. E se tu usa Bom Dia Alunos, isso não necessariamente significa que tu é machista, só significa que tu realmente está sendo abrangente, porque a língua portuguesa é abrangente nesse sentido. Não sei se me fiz entender, tá? Mas essa discussão, ela é muito complexa. Eu não quero entrar muito nessas questões sociais, porque daí a gente vai ficar muito tempo. Mas eu tô tentando mostrar recursos científicos para vocês para lidar com essas questões. Tá bom? A questão do pente, tipo, pente é uma palavra neutra, não é? Não existe palavras neutras em português, tá? Não existe. E essa questão de não existir palavras neutras, ela justamente mostra para vocês o quanto não é necessariamente atrelado a órgão reprodutor, entendeu? Não é necessariamente atrelado a isso. E aí chegou uma pergunta aqui, ó, deixa eu ver. Então tá. Professor, será que não seria mais fácil usar um artigo neutro? Tipo no inglês, o the vale tanto para a como para o, né? Gente, se a gente for olhar, sim, tá? O the serve para o, para a, para os, para as, tá? Só que o que acontece, tá? O estudo linguístico em si, ele é menos escolhido do que parece. O que eu quero dizer com isso, tá? Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já ouviram falar em Esperanto? Já ouviram falar no Esperanto? O Esperanto, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat, até para ver interagir vocês. O Esperanto é uma língua que foi criada para ser a língua universal, tá? Então alguém sentou com alguém, que sentou com alguém, que sentou com alguém, pegaram assim, ó, um sistema linguístico e começaram, tá? E se a gente começasse a utilizar tal palavra para representar o artigo, tal palavra para representar substantivo X, tal palavra para representar substantivo Y, e começaram a criar um dicionário e criar um sistema linguístico e criaram uma língua artificial, que é o Esperanto. E esse Esperanto, em tese, ele seria útil como uma língua universal. Se todo mundo, todo país aprendesse o Esperanto, todos os países conseguiriam se conversar. Essa é a ideia do Esperanto, tá? Por que o Esperanto é uma idiotice? Polêmico. Por que o Esperanto é uma idiotice, tá? Porque tu só consegue fazer uma coisa tão fixa assim se tu tiver uma língua morta. Por exemplo, o latim. Se tu quiser estudar latim hoje, não existe ninguém que nasça e a primeira língua dela seja o latim. Não existe isso, tá? Então isso significa que o latim morreu. É uma língua morta. Só que a gente pode estudar muito latim, porque tem muitos registros. Eu, inclusive, estudei 1 ano de latim. Então tu pode pegar o latim e tu pode dissecar o latim. Tu pode saber todas as conjugações, todas as terminações, todos os... Cara, tu pode saber tudo, tudo, absolutamente tudo. Tu pode ser um mega especialista em latim. Por quê? Porque o latim não muda mais. Acabou. Tem como tu ser um mega especialista em português? Cara, tu vai se danar de uma maneira assim, ó. Tu pode saber muito, mas tudo não vai saber. Não tem como. Tem como tu ser um mega especialista em inglês? Tu pode saber muito, mas tudo, não. Nunca, 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 nunca. Por quê? Porque são línguas vivas. Então, por que eu tava falando de Esperanto? Porque a partir do momento que eu estudo Esperanto no Brasil, e aí tem uma pessoa estudando Esperanto nos Estados Unidos, outra pessoa estudando Esperanto na China, beleza, a gente pega esse Esperanto e conversa.
Só que na primeira vez que eu estiver usando o Esperanto, vai sair um ba no meio. Ba! E aí eu vou falar. E aí o meu sotaque vai ser completamente diferente. E aí a coisa, como eu vou produzir determinados fonemas, vai ser completamente diferente do chinês, completamente diferente do americano. Daqui a pouco eu tô comendo um fonema. Daqui a pouco eu diminuo uma sílaba. Daqui a pouco eu incorporo uma palavra de língua portuguesa porque ela expressa melhor o que eu tô pensando do que a palavra que tem Esperanto. Daqui a pouco eu começo, e ó, eu vou incorporando, vou incorporando, vou incorporando, vou incorporando. Daqui 100 anos o meu Esperanto é completamente diferente do Esperanto do chinês. E aí a gente já não consegue mais falar. Por quê? Porque é uma língua viva. Porque a partir do momento que eu estou falando, estou falando, estou falando, estou produzindo, estou criando, estou criando, estou criando, olha a diferença que tem, cara. O meu Esperanto vai ser completamente diferente do Esperanto do americano, que vai ser completamente diferente do Esperanto do chinês. Então, ao te dar esse exemplo, eu te mostro o quanto o Esperanto ele já nasceu fadado ao fracasso, porque não faz nenhum sentido uma coisa como essa. Cara, é a mesma coisa, tipo, podemos falar inglês? Podemos, mas o meu inglês não vai ser o mesmo de um americano que nascido em Nova York. Não vai ser. A gente vai se falar, vai ser de boa. Só que, cara, as palavras que eu vou utilizar vão ser diferentes das palavras que ele vai utilizar e a forma como eu vou produzir vai ser diferente da forma como ele vai produzir. E a gente consegue se conversar. Mas não tem como ser uma língua universal, por exemplo, como Esperanto. A gente tem como saber falar inglês e se manifestando por aí. Entendeu? Mas não vai ser igual para todo mundo. Não tem como unificar isso. Exatamente. O inglês americano é muito diferente do inglês da Inglaterra, que é muito diferente do inglês australiano. Entende? Então, essas coisas fazem vocês perceberem que a língua ela é menos escolha do que parece. Então, quando alguém chega para mim e diz, tá, mas não vale mais, não faz mais sentido usar o artigo neutro, cara, faz mais sentido eu tirar todas as desinências, então faz mais sentido eu mudar um monte de coisa. Não vai rolar. Por quê? Porque é uma imposição que alguém está querendo botar na língua e essas imposições não funcionam. Isso é histórico. Não adianta tu chegar agora e me dizer, gente, a partir de agora não usa mais O, não usa mais A. A gente vai usar. A gente vai usar. Então, quando eu tiver que falar, eu vou falar um em vez de falar O ou A. Não vai rolar. Vai ter meia dúzia de pessoas que vão fazer e as outras vão dizer, ah, não, não, continuar com O aqui. E vai continuar. Porque as coisas são mais naturais em relação a isso. Naturais. Vocês estão entendendo? Tá, mas então por que que no inglês tem? Cara, porque na construção do inglês, que vem de uma língua anglo-saxônica, eles já não tinham na origem. Então foi só se mantendo isso. O português pode perder isso em algum momento? Pode, sei lá, entendeu? Mas isso leva tempo. Isso tem que ser natural, tem que ser bem aceito, são coisas muito diferentes. Então, quando alguém chega e discute sobre artigo neutro, eu entendo o que essa pessoa quer dizer. Mas essa pessoa tem que entender que não vai rolar. E não é porque o Luiz está dizendo, ah, não, porque o Luiz não gosta. Não tem nada a ver com o gosto que eu estou dizendo. Eu estou trazendo ciência para vocês. A língua não funciona assim. Não funciona assim. Tá, professor, mas e as mudanças que a gente tem ortográficas aí, as reformas do português? Cara, as reformas do português, ó, são estudo, 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 e todas elas são para facilitar coisas que já estão acontecendo. Na verdade, ninguém chega numa reforma ortográfica e diz, pessoal, a partir de hoje nós vamos mudar, mudem. Não. É tu olhar e dizer assim, ó, bah, as pessoas estão fazendo isso, né? Bah, isso não tá na gramática. Vamos botar. Reforma ortográfica é isso. Essas reformas que a gente tem de tempos em tempos, elas são para validar coisas que as pessoas estão fazendo. Porque quem manda na gramática é o falante. Não é a gramática que vai mandar em mim. Então, se a partir de amanhã eu chegar e dizer assim, ó, pessoal, a partir de hoje não existe mais artigo, é artigo neutro. Não funciona. Porque não é a gramática que manda em mim. Sou eu que mando na gramática. Se 90% da população brasileira falar problema em vez de falar problema, problema vai passar a ser o certo. Querem um exemplo prático disso? Olha só. Tenho várias coisas para mostrar para vocês. Primeiro deles, vamos brincar de ditado.
Escrevam pra mim no privado ali, mussarela. Como é que escreve mussarela? Escreve pra mim no privado, por favor, mussarela. Só uma pessoa escreveu. Escrevam. Mussarela, por favor. Preciso de mais uma resposta, pelo menos. Obrigado. Pessoal, mussarela. Ai, desculpa, eu mandei pra todo mundo. Pô, vocês que sabem. Vocês sabem. Mussarela é com cedilha, tá? Mussarela é com cedilha. Por quê? Porque existe uma regra da língua portuguesa que diz o seguinte: quando nós temos. Ah, meu Deus, o que deu no meu slide aqui, cara? Meu Deus do céu. Olha que bizarro. Sumiu os bagulho. Que bizarro, meu. Tá, azar. Vou escrever aqui, ó. Mussarela. Vem do italiano mozzarella. O que acontece? Existe uma regra que diz que todos os estrangeirismos, porque a gente tem diversos estrangeirismos em português, tá? Todo estrangeirismo que venha do italiano, que tem dois Zs, em português, vira C cedilha. Essa é a regra. Então, mussarela é com C cedilha. Quem? Ninguém. Onde é que tu viu que mussarela é escrito com C cedilha? Nunca. Tu nunca viu. Tu vai no mercado, tá com dois S. Tu vai na pizzaria, tá com dois S. Tu vai na pastelaria, tá com dois S. Tu vai em qualquer lugar, tá com dois S. Tu vai na queijaria, tá com dois S. Ninguém sabe escrever mussarela com C cedilha. Então, o que se faz? Se faz um estudo e tu pensa assim, ó, porra, velho, ninguém escreve com C cedilha, cara. Tem algum fenômeno aí, cara. Todo mundo acha que mussarela é com dois S's, cara. Pá, então vamos continuar dizendo que tá todo mundo errado? Não. Hoje, nessa última reforma que nós tivemos em 2008, mussarela se escreve dos dois jeitos. Por que se escreve dos dois jeitos? Porque não adianta tu ir contra a pessoa que faz. Não adianta, se 90% da população escreve com dois S's, é com dois S's, velho. Acabou. Acabou. Pizza a gente não muda, né? Existe um. Exato. É isso aí. Pizza a gente não muda. Pizza mantém com dois Ds. E aí tem questões também que envolvem preferência, tá? Tipo, popularização. Pizza se popularizou com dois Zs, tá? E assim. Que pena que ela tá sendo gravada. A questão, por exemplo, assim, tá, por que não chama de pizza? Poderia. Porque antigamente, quando a pizza chegou no Brasil, ninguém chamava o órgão reprodutor masculino disso aqui. Então poderia ter sido chamado de pizza, tá? Só que não popularizou dessa forma. Popularizou com dois Zs. Por que popularizou com dois Zs? Por ser um produto para tentar manter a marca italiana. Então tu pensa, por exemplo, assim, ó. Tá, eu vou vender um produto que vem lá de fora, do exterior. O que tu faz? Tu tenta gourmetizar o negócio. Essa gourmetização muitas vezes é feita pela língua. Então tu mantém os dois Zs lá na origem e ele se popularizou com esses dois Zs até hoje, justamente para tentar manter uma marca de produto italiano, tentar dar um tom de gourmetização, tá? E essa gourmetização ela é feita pela língua. É tipo, tu, em vez de ir na barbearia, tu vai no barbershop. Barbearia, né? Tipo petit gâteau. Tipo petit gâteau. Então tem várias coisinhas assim que são... A língua ela é utilizada como a gente vai estudar isso bastante, tá? Mas a língua é utilizada como recurso social o tempo todo. Por isso que eu usei essa discussão agora há pouco. Mas enfim, o que eu tava querendo dizer é só o seguinte, tá? Existem diversas coisas na língua que vão se alterando de acordo com o que o falante vai fazendo. Por exemplo, tá? Outra coisa.
Pronome reflexivo. Não sei se vocês estão percebendo, mas o pronome reflexivo aos pouquinhos está caindo do português. Já vou explicar. Mas o se, por exemplo, o se entre o C antes do T é uma coisa que está mudando em vários lugares. Por exemplo, nós tínhamos a palavra facto antigamente. Aí virou fato. Só que nós temos o adjetivo factual, que mantém o C original. Mesma coisa, tipo, respectivo. A coisa é respectiva. Não sei se vocês estão percebendo, mas esse Czinho aqui já está começando a cair. As pessoas não falam respectivo. Respectivo. Mesma coisa. Conectivo. Tem muita gente que já produz conectivo. Tem lugares, inclusive em Portugal, que já se escreve sem esse C aqui. Respectivo, conectivo. Por quê? Não é porque eu decidi que não pode mais ter esse C, é porque as pessoas não fazem mais. E o que eu estava falando do pronome reflexivo é a colocação do C. Por exemplo, machucou-se. Ou o me. Eu me machuquei. Tu vai conversar com uma criança? O que tu fez, fulano? Eu machuquei. Eu machuquei. Ou tu vai ver o Instagram, Carol casou. Deveria ter um C aqui. Carol C casou. Não tem, as pessoas não usam mais esse C. Antigamente era obrigatório. Ou João formou. Você já deve ter visto legenda de Instagram de uma pessoa indo numa formatura, João formou. Era C formou. Mas as pessoas, no geral, estão parando de usar esse C formou. E tá virando só João formou. Carol casou. Em vez de dizer Carol C casou, Carol casou. Tudo isso são alterações. Mas o que eu tô querendo mostrar para vocês? Que não é eu que chego para vocês e digo assim, ó, pessoal, a partir de hoje não usem mais essa partícula C ali, tá? Não precisa. Não sou eu. É tu que vai fazendo. Então, quando tem essas discussões sobre colocar o X ali, quando tem essas discussões de botar artigo neutro, cara, quem faz essa discussão, tu pode ter certeza que não entende nada de língua. Nada, 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 nada. E quando eu digo isso, eu não tô dizendo que a motivação é ilegítima. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão sabendo separar isso? Eu não estou dizendo que essas pessoas que não se identificam, por exemplo, com nenhum gênero, que essas pessoas não devam ser respeitadas. Eu não estou dizendo isso. Gente, devem muito ser respeitadas. Deve ter visibilidade para elas. Mas não é forçando na língua, porque não é assim que funciona a língua. E eu estou falando de ciência. Estou falando de ciência. Tá? Ciência linguística. Não se força a língua dessa forma. A não ser, assim, ó, a não ser que tu tenha uma força. Não, mas nem com toda a força do mundo, cara. Não tem isso, não vai funcionar. Mas aí, se for uma coisa mais simples, tu até consegue fazer alterações, mas tu não vai alterar de uma forma para outra. Tu vai, tipo, fazer acréscimos na língua. Tu consegue fazer acréscimos na língua dependendo da tua força. Por exemplo, que é o que faz com gírias. Tu cria uma gíria. Pronto. Tu tá fazendo um acréscimo na língua. Bah, essa gíria pegou, todo mundo usa essa gíria. Beleza. Porque tem esses fatores de força social, mas que não vai mudar, entendeu? Tipo, eu não vou chamar de guri em vez de chamar de menino. Tipo, pessoal, a partir de hoje, menino não existe mais no português, porque a partir de hoje todo mundo usa guri. Tu faz acréscimo. Mas mudança, não é assim que funciona. Eu preciso confortar o meu coração e perguntar para vocês, vocês entenderam essa discussão, gente? Porque essa discussão ela é muito complexa e a chance de alguém entender isso aqui diferente e dizer depois assim, ó, vocês viram o Sor Luiz dizendo que os travestis não precisam ser respeitados. Meu, se alguém disser um negócio desse, eu vou dar um pau.
Tá, último exemplo. Só mais um exemplo. Teve uma polêmica. Teve uma polêmica em 2010, quando vocês nem eram nascidos ainda, imagina, que a Dilma assumiu a presidência do Brasil. E aí, quando ela assumiu a presidência do Brasil, ela disse que não queria se chamar de presidente, ela queria ser chamada de presidenta. Vocês lembram disso? Bonitinho, né? O que acontece? Por que ela fez isso, tá? Porque ela queria reforçar o cargo que ela assumiu, né? Que ela disse assim, ó, nunca tivemos presidente mulher na história desse país, então agora eu quero se chamar de presidenta. Entendi. Só que nós nunca tivemos presidente mulher a nível república. Presidente de clube, presidente de, sei lá, de time de futebol, presidente de bairro, presidente sei lá o quê, em níveis menores, tem mulher. Já tinha mulher no caso, né? Então, começamos errado. Mas, enfim, a questão do presidente ali, ela querer marcar presidenta, tem uma importância social de dizer, olha o cargo que uma mulher consegue chegar no Brasil. Então eu entendi a legitimidade disso. Só que a questão é a seguinte, esse E que está no final da palavra, ele é uma desinência de gênero? Então se tu fala presidente, sem artigo, sem nada, e tu automaticamente associa isso a um homem, é porque existe um machismo que está pairando na nossa sociedade, que está influenciando a tua cabeça. Tô entendendo? Porque a palavra presidente não é uma palavra masculina. Não é uma palavra feminina. Depende de quem? Do artigo. Então você tem o presidente, homem. Você tem a presidente, mulher. Então, se eu não coloco o artigo e só falo presidente e tu associa homem, a culpa não é da palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A culpa não é da palavra. Tem outras coisas envolvidas aqui. E às vezes é um choque de realidade para alguns. Tu pensa assim, ó, porra, pá, pior, só penso em homem ali, né, cara? Pá, na real é foda mesmo. É esse choque que eu quero em vocês. Eu quero que vocês reflitam no mínimo, entendeu? Só que a questão é a seguinte: não é desinência de gênero. O que é isso? Tema. O que é esse A que não é desinência de gênero? Tema. O nome disso é tema. Então isso fecha a terceira estrutura que eu falei para vocês que existia, tá? Semana passada eu listei que existe radical, desinência, afixo, tema e ligação. O que é o tema? É essa terminação da palavra que não te dá essas informações. Beleza. Então isso aqui é um tema. O que a Dilma fez? Ela tirou o tema e colocou uma desinência de gênero. Ela mudou. Ela achou que estava mudando uma letrinha, mas mudou uma estrutura toda. Mudou uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa. Daí o seguinte, tá? Aí é o seguinte a discussão. Professor, ela pode fazer isso? Isso não é uma imposição linguística? Sim, é por isso que uma galera não aceitou. Uma galera não aceitou. E vai continuar não aceitando. E vai continuar não usando. Porque a palavra presidente ainda serve para os dois. Ainda serve para masculino e para feminino. Serve para os dois, tá? Só que a partir do momento que a presidenta da República impõe uma coisa como essa, ela tem força política para fazer um acréscimo desse. Então a palavra presidenta existe. Está no dicionário. Só que tu não é obrigado a usar. Mas está no dicionário, tá? Então quando as pessoas meio que reclamam assim, ó, ah, mas eu não vou usar porque isso aí é bobagem. Beleza, então isso é um ranço.
E aí a gente tem que começar a separar as coisas que são ranço teu e coisas que são de fato linguísticas. Que tem muita gente que fala de ciência sem saber ciência. Entendeu? Então esse A, eu tô mostrando para vocês o fenômeno. Mostrei para vocês o que aconteceu ali. E aquele A que está ali, que hoje é válido, existe no dicionário, existe presidenta, é uma mudança de uma coisa que era um tema para uma desinência de gênero. Pode fazer isso? Em tese, não. Mas ela tem força política para tal. Acrescentou no dicionário. Tu vai usar? Faz o que tu quiser. O que não dá é uma substituição, entendeu? Não rola essa substituição. Então daí tu vai usar se tu tiver afim é esse, presidenta, né? Mas ninguém usa. Por que ninguém usa? Por causa da tal imposição. Sacar? Então tá, acho que fez sentido para vocês. Ah, foi uma discussão hoje que a minha cabeça tá. Vou fazer uma pergunta e vocês me respondem aí no privado. Na palavra. Deixa eu ver se é uma palavra legal. Na palavra. Vaca. Esse A é desinência? É desinência ou é tema? Ó, é tema. É tema. Uhum. Que bonito. O vácuo. Tá, beleza. Então, tá muito estranho esse slide aqui, cara. Que loucura. Ó, ficou aqui, ó, fixo o bagulho. Doideira. Eu acho que eu tô com vírus. Mentira, não tô não. Deixa eu ver uma outra palavra legal. Na palavra garoto, esse o que tá aqui é desinência ou é tema? Ô, gente, não é vaco, tá? É vacuo. Eu vi ali que teve uma discussão ali. Não é a mesma palavra. Não, não é vácuo, é vacuo. Garoto tem desinência. Por quê? Porque eu tenho garoto e garota. Daí dá a informação de gênero. Perfeito. Na palavra lagarto, esse é uma desinência ou é um tema? Sim. Gari seria tema. Lagarta. Ahn, Deixa eu ver uma coisa só antes. Seguinte, questão do lagarto. Lagarto é tema, tá? Não é desinência. Mas como assim, professor? Se nós temos lagarta e lagarto. Sim, mas, gente, é outro bicho. Lagarto é um bicho, lagarta é outro bicho. Não é o masculino e o feminino do mesmo. Entendeu? É outra coisa. Então é tema. Deixa eu ver uma coisinha só aqui. Opa, derrubei o microfone.
Tu vê só, né? Tem uma observação que a Carol fez pra mim ali, ó. Que até fui dar uma olhada aqui, cara, que eu não conhecia, na real. Mas faz sentido. O que acontece, tá? A Carolzinha fez uma observação ali do verbo vacar. Que daí o vácuo seria do verbo, né? Seria a primeira pessoa. Eu vácuo, por exemplo, do presente. Eu fui olhar o verbo vacar, daí eu dei uma rápida ali. E realmente existe o verbo vacar. Então foi uma ótima observação, viu, Carol? Que daí esse vácuo pode ser daí o do verbo vacar, eu vácuo no presente do indicativo. E aí que significa vacar é entrar em férias. Tipo, vacancy. Muito interessante, né? Não conhecia esse verbo. Legal. Muito boa observação. Enfim, então acho que vocês já estão bem craques aí na diferença entre um tema e uma desinência. E principalmente qual é a utilidade disso, tá? Que vocês vão ter questões muito importantes na prova que vão envolver essas concordâncias e tudo mais, né? Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho 5 minutos. Matéria nova. Adoro o professor que dá matéria nova em 5 minutos. Mas eu só vou lembrar vocês o seguinte, tá? Próxima aula, nós vamos falar dos afixos. O que importa saber sobre o afixo? Vou colocar uma definição para a gente poder partir adiante mais rápido. Os afixos são uma parte de palavra, pode anotar aí, parte de palavra com significado se e somente se ligado ao radical. Parte de palavra com significado se e somente se ligado ao radical. O que vai acontecer aqui, tá? Essa ligação, eu tô querendo dizer o seguinte: o afixo é uma coisinha que a gente não consegue dizer se ele é uma letrinha só, se ele é uma sílabazinha só. Ele é uma coisinha. E por ser uma coisinha, a gente vai chamar ele de morfema. Então o que acontece? Na parte da fonética, a menor parte de estudo a gente chamava de fonema. Na parte da morfologia, a menor parte de estudo nós vamos chamar de morfema. É uma partezinha de palavra que tem significado próprio. Por exemplo, anti. Isso aqui é uma parte de palavra que tem o significado próprio. O que significa anti? Não é ante, anti. Significa contra. Só que solto, ele não funciona. Isso aqui não existe solto. Mas se eu colocar, por exemplo, em antibomba, antibomba, beleza, agora ele existe. Agora ele funciona. Mas sozinho, não. Ele precisa ser ligado a um radical. E se ele for ligado ao radical no início, antes do radical, a gente vai chamar de prefixo. Se a gente ligar ele depois do radical, a gente vai chamar de sufixo. Essas são as observações que eu gostaria que vocês guardassem aí. Aí, claro, eu vou escrever para vocês na semana que vem, vai ficar um pouquinho mais claro. Mas a ideia é: o prefixo consegue alterar sentidos, enquanto que o sufixo consegue alterar classes de palavras. Então ele tem umas alterações um pouco mais pesadas. Tá? Fez sentido? Parei de compartilhar. Aula pesada hoje, né? Achei pesado. Ai, minha voz, cara, tá indo pro saco. Que loucura. Alguém tem alguma dúvida? Os sufixos. Os sufixos.
Alteram as classes. Alteram classes gramaticais. Poderia repetir a parte? Antes do radical é o sufixo ou o prefixo? Antes do radical é o prefixo. Não anotei, né? Eu não escrevi no slide. Única vez que eu fico com preguiça de escrever no slide. Mas daí na semana que vem eu vou escrever de novo. Eu vou começar dali. Antes do radical é prefixo. E depois do radical é o sufixo. E foi perguntado ali, ó, no Google aparece antivacina com hífen. Na redação do tema passado aparecia antivacina. Ah, polêmica semana passada, hein? Antivacina sem hífen. Qual é o certo? Não lembro. Mas provavelmente o que eu fiz, que é o da redação do tema passado. Ô, Sor, Oi. ainda não entrou o tema dessa semana. Bah, vai entrar agora. Vai terminar agora, eu vou lançar lá. Ah, tá, beleza. Obrigada. Show. Ô, senhor, tu falou semana passada que a gente ia escolher o tema e ia fazer o sorteio. Bah, esqueci. Pior, meu. Bah, 10h20 agora. Que merda, esqueci disso aí. Tá, vou fazer o seguinte. Ô, Pablo, tu tem uma missão. A tua missão é me mandar no meu Instagram na quinta-feira que vem, dizendo, Sor, amanhã faz o sorteio da redação. Tá? Que senão eu vou esquecer de novo. Eu vou dar essa missão pro Pablo e pra Marina. Marina, tá aí, Marina? Marina foi dormir, eu acho. O Paulo disse que vai esquecer também. A Marina foi dormir, então eu vou dar essa missão pra Carol, que tá ali com a câmera aberta. Se deu mal, Carol. Tá, ó. 3 pessoas estão incumbidas da missão de me lembrar. A Carol, o Pablo e a Marina vão me mandar mensagem no Instagram dizendo, Sor, sorteia o tema lá amanhã. Aí eu vou sortear. Que agora não dá mais tempo, né? Bah, pior, eu esqueci disso. Ah, que droga. Mas então tá, gente. Bom final de semana pra vocês. Sextou. Se cuidem, por favor, tá? Tchauzinho. Até a próxima semana. Muito bem. Valeu. Tchau, Sor. Tchauzinho.